Seres humanos, eu peço perdão por não ter trazido antes a análise do primeiro mini álbum de estúdio da Soljin. Amanhã teremos comeback dela, né? Então eu vim aqui correndo pra trazer esse vídeo pra poder analisar com vocês amanhã ao segundo mini álbum. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao debut solo da Soljin, a nossa querida ex de Idol, não é mesmo? Que foi expulsa pela Cube, mas vida que segue, não é mesmo? E aqui estou eu para reagir a este primeiro álbum com vocês com muito atraso, mas muito animado e ansioso. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora! Pega esse riff. Flowering. Olha esse grave. Em inglês a música. Bem produzido. Caramba, tô bastante surpreso. Bem produzido, né, galera? Encerramos como se fosse uma intro track, não é mesmo? Caramba, tivemos aqui Flowering, né? E essa música muito gostosa de se escutar, muito bem produzida. Destaco isso vivamente, assim. Ela abre o álbum, né, com essa atmosfera quase mágica, digamos, tipo, caracterizado por essa instrumentação mais acústica, mais leve aqui, né, que lembra o despertar da primavera, digamos, de tão leve que é, né. Os instrumentos aqui de cordas suaves e os elementos de percussão bastante delicado aqui criam uma base bastante etérea para a entrega desses vocais mais suaves da Soljin, né? O que traz um efeito bastante interessante. E a letra, eu acho que é super honesta com tudo que a Soljin passou, né? Porque é uma letra que fala sobre renascimento e crescimento pessoal, né? Com imagens de flores desabrochando, simbolizando realmente o retorno da Soljin para o cenário musical. A produção da música ela é bastante minimalista, que eu gostei bastante, que permite justamente que a voz da Soljin seja o foco principal aqui da música, transmitindo justamente uma vulnerabilidade e esperança. Um ótimo início de álbum, uma narrativa nitidamente honesta, não é mesmo? Então agora vamos para a title track, Agassi. Elementos tradicionais, né? Ela tá linda. Caramba, isso é super Soljin. Ela tá me lembrando a Yuju com Play, sabe? Por conta desses elementos tradicionais ocidentais. Orientais, quer dizer, desculpa. A estética muito bonita, né? Ela trouxe
toda essa simbologia das flores, né? E isso é muito legal porque a primeira música do álbum fala sobre desabrochar e aqui ela continua essa narrativa do disco, não é mesmo? A música possui essas batidas eletrônicas bastante suaves, né? Ó. Essas influências eletrônicas não é nada inovador, não é mesmo? Mas os vocais dela estão muito bons. Olha isso, cara. Uh, tá crescendo a música. Vamos lá. Deixa o seu corpo te guiar. Break. Olha. A estética tá muito bonita mesmo. Ela com essa luva vermelha ficou muito legal. Agashi. Eu sou. Agashi. Legal o que ela fez aqui. Caramba, a gente tem muito a conversar sobre Agashi. Eu estou muito surpreso mesmo. Na verdade, é bem Soujin esse conceito visual, né? Eu acho que esse debut teria que ser desse jeito mesmo, não poderia ser diferente. Eu gostei muito da música, justamente porque a Gashi, ela se destaca por sua fusão de instrumentos orientais tradicionais, né? Como tivemos o Piri aqui, que eu consegui identificar. Também tem o Gaiageon, que se juntam com uma produção bastante moderna, né? Que, como eu disse, inclui essas batidas eletrônicas bastante suaves, né? A gente consegue sentir fortemente a influência eletrônica no refrão, né? E também no breakdance, mas tá super ali, de certa forma, minimalista, contemplando ainda a instrumentação que foi apresentada ali em Flowering, que foi a primeira música do disco, né? A letra de Agashi, ela é bastante sensível e introspectiva, né? Então, ela explora essa dualidade entre o passado e o presente, e isso é muito legal, porque ainda continua essa contextualização de tudo que a Soujin passou. Eu acho que ela não iria virar, gente, olha que eu passei, mas tipo, fica nítido na letra também que ela sofreu muito hate, sabe? E ela expressa isso falando essa metáfora das flores murcharem e desabrocharem, tá ligado? Que é essa conexão entre o passado e o presente aqui, e essa dualidade justamente, né, que realmente ela teve que se erguer. Ela era uma flor que estava murcha, sabe, estava sem esperança, mas ela teve que achar força justamente para renascer de novo, para se despertar novamente, não é mesmo? Eu acho que a progressão melódica da música ela é bastante envolvente, os versos da música com os instrumentos orientais tradicionais são muito gostosos de se escutar, sabe? Eu acho que traz uma novidade, traz uma identidade musical forte também, tá ligado? Ainda mais que essa produção mais minimalista. E os vocais da Soldinha aqui, eles navegam, sabe? Eles navegam entre esses tons suaves e essas notas mais intensas também. E a produção, ela também traz esses elementos acústicos e eletrônicos de forma bastante harmoniosas, igual a primeira faixa ali do disco, que cria justamente uma música rica e bastante texturizada. Eu gosto disso, eu gosto desse efeito. Traz uma textura pra música incrível. E o videoclipe lindo, muito bonito, simples, porém bonito. Eu acho que ela soube muito bem usar o orçamento que ela tinha, não é mesmo? E é sobre isso, cara. Tem que fazer música boa, não precisa entregar tantos visuais. Pode ser simples, mas, cara, é a música que movimenta, tá ligado? Claro que os visuais dão um up, mas a música em si fala tudo, né?
Então, o videoclipe ele complementa a música com esses visuais que misturam, né, essa arte clássica contemporânea, reforçando justamente esse tema que a Sondin trouxe para a música dessa dualidade, não é mesmo? Então vamos para a próxima música, Sunflower. Essa música traz uma vibe mais do jazz, que é algo que a Soljin sempre reforçou que gostava também, né? A gente tem uma instrumentação do piano bastante proeminente também aqui. Eu gosto dessa linha de baixo também aqui. Essa música com essas influências me lembram muito a Win do Mamamoo. Vocês gostam de Mamamoo? Cara, escutem Mamamoo, de verdade, muito bom. Mas os trabalhos solos do Mamamoo são muito bons, principalmente da Win. E lembra muito, cara. Porque a música, ela tem esse ritmo mais descontraído, ideal pra relaxar, sabe? Mas ao mesmo tempo animado o suficiente pra ser cativante. Então, traz justamente uma música de ritmo médio, nem tão rápida, nem tão devagar. E a letra é muito bonita. Ao mesmo tempo que trata, né, sobre esse sentimento de se apaixonar, né, que se a gente for interpretar em Agashi, também pode trazer um pouco sobre isso. A letra, ao mesmo tempo, também continua nesse clima mais introspectivo, falando sobre encontrar a luz e esperança em tempos difíceis, com essa metáfora do girassol sempre voltado para o sol, sabe? E é muito legal. E algo que a Soljin tá fazendo desde a primeira faixa é essas camadas vocais ricas e harmonias complexas, que destacam justamente a habilidade vocal dela, né? Dentro do G-Idol, a gente sabe que, por serem muitos integrantes, não tem como explorar os vocais e as camadas vocais de todas, né? São vocais bem sucintos, assim, ó, você faz isso, isso e isso. Acabou. E aqui realmente ela tá se provando ser uma boa vocalista também, né? Tipo, ela tá oferecendo tudo que tem. Legal. Eu gostei bastante dessa linha de groove também que a música tem. Ok, vamos para a quarta música.
Um novo estilo aqui, né? Me lembrou New Jeans, sabe por quê? Por conta dessa batida dinâmica e essa energia mais pulsante que ela entrega aqui. Principalmente porque é uma música que seu ritmo é baseado na música eletrônica, né? Então entrega essa energia dinâmica mesmo e essa batida mais pulsante. As camadas vocais, legal. O ritmo é bem rápido, né? Bem dinâmico. Mas isso não é influência do hyperpop, hein? Não confundam. Ok, acabou. Foi bem rápida essa música, né? Cara, liricamente falando aqui, a Soujin continua contextualizando, né? As músicas têm uma dualidade. Então, a partir de Agashi, esse álbum ele pode ter dois significados, né? Pode falar sobre justamente você desabrochar por um amor depois de uma desesperança amorosa, né? Mas também sobre realmente esse retorno e essa volta por cima que ela deu como pessoa, né? Então, aqui na quarta música, em Tai Tai, ela fala justamente sobre essa intensidade amorosa que ela sente por outra pessoa, né? Então ela autoafirma isso e passa por cima desses desafios amorosos para querer estar com a pessoa, né? Então a música ela é muito legal porque ela mistura muitas paradas ao mesmo tempo, sabe? Ela mistura esses elementos do house com esses elementos do pop eletrônico, então acaba criando uma faixa bastante dançante e energética. E a produção da música, ela inclui esses sintetizadores bastante vibrantes, uma linha de baixo bastante potente, né? Que se combinam justamente para criar um som bastante cheio e envolvente, né? E a faixa, ela consegue destacar, né, a versatilidade da Soulja, mostrando justamente a sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos musicais. Eu tô com uma impressão que, tipo, ela vai ficar muito nessa sonoridade do EDM, sabe? Da música eletrônica, porque é um nicho, é um gênero que é fácil de se explorar e tem muitas vertentes. Então, tem como ela justamente solidificar a sua identidade musical dentro dessa sonoridade, que seria muito legal, não é mesmo? E é isso. Vamos agora para Sunset. Uh. Pop, R&B não poderia faltar, não é mesmo? Olha esses vocais.
Eu gosto dessa linha de baixo, esses acordes do teclado que criam esse clima bastante acolhedor que a música entrega, né? Eu acho legal, porque combina com essa vibe do sunset, né? Do pôr do sol. Porque quando a gente tá vendo o pôr do sol, a gente se sente acolhida, a gente sente uma sensação gostosa, né? Uma sensação relaxante. E é isso que a música transpassa, a vibe dela aqui, né? A letra faz bastante referência à primeira música do álbum, Flowering. É uma vibe essa música, assim, ó. Uma vibe. Gostei desses teclados aqui. E encerramos aqui Sunset. Cara, que música bonita. Que música bonita. A música ela é construída em torno dessa melodia mais calma e reconfortante, né? Perfeita para você ouvir no final de um dia agitado, tipo no metrô, assim, nossa, eu ouviria essa música depois de um dia de trabalho no metrô, tá ligado? Tipo, sério. A música fala sobre o amor, mas sobre encontrar paz e tranquilidade, com essa metáfora de um pôr do sol bastante sereno, né? Os vocais da Soldinha, que eles são bastante delicados, eles são serenos, né? Expressivos, com essas notas suaves. Com essas notas suaves, não, com essas notas altas, suaves e essas harmonias que acrescentam uma profundidade emocional à música. É um álbum que, sonoramente falando, tá muito fechado, tá muito coeso de se escutar, sabe? Por mais que é, tá muito bom. Tá bom, sim. Tá bastante linear, sabe? Legal. E agora vamos para Blood Red Roses, que encerra o disco. Profundo, hein? Profundo. Caramba. O sotaque. Eu gostei desse efeito que colocaram na voz dela. Ficou legal. Cara, ela fez algo aqui que eu nunca vi dentro do K-pop. Tipo assim, a instrumentação, ela tem umas pausas instrumentais dramáticas e vocais bastante etéreos, que cria essa sensação de tensão e libertação. Cara, foda. Foda, 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 foda. De verdade.
o álbum encerra com essa nota emocional bastante intensa, sabe? Ela poderia entregar uma balada super simples que a gente vê em qualquer álbum de K-pop, tá ligado? Porra, bem produzido, mano. Bem produzido, velho. Respeito por quem produziu Blood Red Roses. Foram muito perspicazes. A narrativa, cara, vocês veem, todo o álbum tem essa narrativa das flores, esse conceito das flores, toda a música tem uma referência pra manter a narrativa, a coesão lírica. Eu prezo muito disso em discos, tá ligado? Bom, muito bom. Não é só tipo a Tyro que fala sobre flores e o resto é música aleatória. Ela foi com o conceito do começo ao fim, mano. Artista, respeita, mano, respeita. Artista demais, aí. Olha isso. Respeito, velho. 상처받은 마음들이 가시가 되어도 그 사이로 피어나는 나야 향기로워 flower roses 아름다워 blooming roses 이 가시보다 큰 꽃잎을 펼쳐 피어나는 나를 안나 Be myself 시들지 않을 곳 Essa música aqui. O álbum encerrou de uma forma muito intensa. Eu não tô acostumado a analisar no K-pop álbuns que terminam de formas bastante intensas. E realmente, como um ponto de interrogação, né? Eu fico, caramba. Realmente a gente pode ver que ela participou do processo criativo do disco, porque ela não é otária também, tá ligado? Ela é bem esperta. É uma música intensa. A letra da música aborda esses temas de amor e perda com essa narrativa poética que usa essas imagens das rosas vermelhas como metáforas para emoções bastante profundas e complexas. A produção da música é minimalista, permitindo que, novamente, os vocais da Soojin brilhem bastante, tá ligado? Brilhem muito, transmitam a profundidade da mensagem da música, né? E a música termina com esse clímax emocional que deixa essa impressão duradoura, né? Tipo, o que vai acontecer e agora, não é mesmo? E eu espero muito que ela pegue esse gancho pra continuar essa narrativa agora no segundo mini álbum dela, né? Chegamos ao fim do primeiro álbum de estúdio da Soojin, Agassi. As minhas considerações é que é um disco que tem uma demonstração poderosa da habilidade da Soojin, né, em combinar diferentes gêneros e estilos musicais, mas criando uma experiência auditiva coesa e emocionalmente ressonante aqui. Cada faixa oferece uma visão única da jornada pessoal e artística da Soojin, né, destacando a sua versatilidade e o seu talento. É realmente um álbum que fala sobre o recomeço dela, né, foi intenso, foi doído, muita coisa teve que morrer, muita flor teve que morrer, mas muita também teve que desabrochar, não é mesmo? E ela tá pronta pra seguir em frente desse capítulo, não é mesmo? É óbvio que, com dualidade, o disco também fala sobre esses sentimentos amorosos, tá tudo bem, né? As músicas têm que ser comerciais também, se ela trazer um álbum totalmente falando intenso e tal, meu Deus, né? A gente vai pular da janela de tanto ficar emocionado, não é mesmo? Mas é um álbum, eu sinto aqui, ouvindo as músicas, traz um alto fortalecimento e um crescimento pessoal muito grande pra ela, ainda mais que ela ficou muito tempo longe do cenário musical. E por isso que uma coisa que eu acho muito legal esse tempo de espera, né? Porque ela não poderia ter
já feito o comeback. O debut logo depois que as acusações foram esclarecidas, né? Que eram mentira. Eu acho que justamente foi um tempo pra ela amadurecer e criar, né? Justamente todo esse conceito do álbum. A indústria do K-pop é muito frenética, né? Então não dá tempo pros artistas crescerem. E a Soojin, com esse álbum, teve o tempo necessário pra poder voltar e falar: oi, voltei, e é aqui o que eu penso sobre tudo que aconteceu. Muito legal, isso me deixou ainda mais ansioso para as músicas que estão por vir agora no segundo mini álbum dela. Eu gostaria de destacar aqui Flowering, Agashi e Blood Red Roses. São músicas incríveis. Sunflower, Sunset, Titi, não é que são músicas ruins, mas são típicos gêneros de músicas de K-pop que já estamos acostumados a escutar, né? Então, Sunflower, quer dizer, então Flowering, Agashi e Blood Red Roses realmente se destacaram, assim, por trazerem coisas não tão convencionais dentro da indústria musical do K-pop. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do debut da Soojin? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!